Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que você descobre que você está lidando com um falso mestre, um falso relacionamento, uma falsa personalidade? Como é que você descobre a razão do sentimento de uma pessoa que tudo ela vai dar uma explicação para você, uma razão e um sentido do ser que ele cria as verdades dele, mas ele não aceita as suas verdades. Para você, ele vai mostrar ter um sentimento, mas na verdade, quando uma pessoa ela já é narcisista, psicopata, ela não consegue se pôr no lugar do outro, ela não tem sentimentos pelos outros, ele cria uma razão. Uma pessoa que ela diz crer em Deus, mas ela não aceita nada do que Deus ensina, eles vão criar uma razão do ser. Do ser deles, do interior deles. Então, quando você está lidando com um falso mestre, uma pessoa que se dita até doutores das leis, eles criam as suas próprias leis, você tem como descobrir na fala da pessoa que tudo ela vai buscar uma razão própria para explicar o seu próprio sentimento. Então, quando você acredita que o ciúme daquela pessoa é amor, porque quem é ciumento, altamente ciumento, ele tá sempre explicando a razão, o cuidado, né? A defesa do próprio sentimento dele. Você fica até acreditando no começo que o ciúme é amor, é preocupação, é uma razão. Então, a pessoa que ela é assim, que elas são falsos mestres, Deus ensina no manual para você a razão do ser. A razão do ser que essa pessoa, ela cria pela visão, para enganar o próprio sentimento. Então, a pessoa que ela está enganada nos seus próprios sentimentos, na sua própria corruptência, que ela não sabe o que sente, ela não sabe o que fala, eles são falsos mestres, então ele cria um sentimento, a razão do ser humano. Então você começa a perceber, quando você adquire experiência, que aquela pessoa, ela até fala em Deus, mas ela não aceita nenhuma verdade de Deus. Quer dizer, então eles conseguem enganar pessoas que não têm conhecimento sobre a palavra, não tem conhecimento sobre os sentimentos, então ele vai buscar a razão do sentimento. São pessoas que são falsos mestres, mas ele diz entender até do sentimento dos outros, porque ele vai dar a razão do sentimento dele, a razão dele ser, que é o que eu vou explicar para você, como é que ele defende esse sentimento, que se você não tiver experiências, você é passado para trás, você é enganado pela visão e até pela razão das coisas. Você é enganado, porque você não tem conhecimento dos sentimentos do que Deus explica. Do que é gratidão, do que é amor, do que é empatia, do que é a paz, do que é a verdade. Porque essas pessoas, elas criam as suas verdades. Esses falsos mestres, que pode ser falsa mãe, falso pai, falso marido, falso pastor. Uma pessoa que você até acredita, que ele diz que tem um sentimento, um cuidado por você, ele vai buscar essa razão do sentimento dele. Então, quando você ouve dizer assim, narcisista não tem sentimentos, algumas pessoas defendem bravamente, porque eles dizem, nós temos sim. Quando a pessoa sabe que ela é narcisista, ele diz, eu tenho sim sentimento. Ele defende o seu próprio sentimento, quer dizer, ele defende a razão do ser. Porque ele tem sim sentimentos. Ele não é que o narcisista não tenha sentimento. Ele tem sentimentos apenas nele. Apenas por ele. Então ele acredita que ele está sentindo algo pelos outros e por isso é que ele está buscando essa defesa desse próprio sentimento que ele cria. Ele tem o ciúme como amor, o medo como prudência, né? A preocupação que ele cria em você é sempre para dominar você. Então você tem que ter muito conhecimento
para pelo menos desconfiar do sentimento da outra pessoa. Porque ela engana. A pessoa que ela é falso mestre, ela fala apenas por ela. Tudo que ele julga por ele. Então ele diz que tá falando de você e você acredita que ele tá falando de você. Porque você não sabe o tipo de sentimento que é esses falsos mestres que Deus explica. Então em Tito 2:10, Deus explica sobre os falsos mestres, né? Porque há muitos desordenados faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Quer dizer, principalmente aquela pessoa que exorta, aquela pessoa que fala muito, são faladores, são mestres, são doutores das leis. Ele diz que sabe aquilo que ele está falando, mas ele não quer saber. Ele diz que sabe o que ele está falando. Então Deus diz, os quais convém tapar a boca. É conveniente que eles calassem a boca. Os homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Quer dizer, a pessoa que ela fala uma coisa com intenção de outra, que ela está o tempo todo enganando as outras pessoas, demonstrando de um sentimento que ele não tem, ele vai buscar a razão, explicar a razão do ser do sentimento dele, entende? Um deles são seu próprio profeta. Quer dizer, se é seu próprio profeta, pode estar dentro da sua casa. Pode ser a sua mãe, o seu pai, o seu marido, o pastor, né? São mestres naquilo que eles dizem que fala. Um deles são seu próprio mestre. Disse os crentes são sempre mentirosos. São aquelas pessoas que são crentes. Mas como é crente e não acredita na palavra? Como a pessoa é crente e não quer saber o que a Bíblia explica? Né? Deixa um pouco você confundido. Bestas ruins, ventres preguiçosos. Estes testemunhos é verdade, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, para que seja curado, para que a fé dele não seja doente. Quer dizer, você não consegue conviver com essa pessoa se você não puder dizer as suas verdades. Só essa pessoa pode dizer e você não pode falar a verdade. Não existe convivência, não existe comunicação, né? Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Por isso eu vou explicar para você a razão do ser que ele cria, a razão do sentimento dele. Que ele vai estar sempre explicando para você a razão do que ele sente. Entende? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Ele é reprovado por Deus. Mas ele usa a palavra de Deus apenas para o benefício próprio, entende? Então esse tipo de mestres que Deus está explicando aqui, ele quer sempre ser servido. Quando você lidar com um tipo de mestre dessa qualidade, que pode ser marido, pastor, né? Ele está sempre querendo ser servido, sacerdote, ele quer ser servido. Mas na hora de servir, ele não é muito de servir não, mas ele quer ser servido. Ele não aceita ouvir um não de você. Ele não aceita que você não possa fazer. Para ele, essa palavra não, você nunca pode dizer não para ele. Mas ele quer ser servido. Você percebe na pessoa que ela não admite levar um não de você. E ela vai sempre dizer qual é a razão desse sentimento dele. Ele tem ciúme. Essa pessoa, ela tem ciúme de todo mundo. Então, quem não entende sobre o ciúme, ele diz que tem ciúme, que tem cuidado de você, porque ele ama. A pessoa que ela é assim, que ela é um falso mestre, ela tem ciúme das irmãs, ela tem ciúme do sobrinho, ela tem ciúme até do animal.
Se ela vê você tratando, se ela vê, por exemplo, essa pessoa, ela foi um marido, ela tem a mulher, e ela vê ele tratando bem a sua mãe, a mãe dele, a própria mãe dele, ele vai dizer, você não tem que dar valor à minha mãe mais do que a mim. Eu sou o seu marido. Você não pode estar dando valor à minha irmã mais do que a mim. Eu sou a sua mãe. Ele não aceita ver você dando valor a ninguém, dando razão a ninguém, dando importância a ninguém, porque o importante é apenas ele. Então ele vai sempre buscar essa razão desse sentimento que ele tem. Porque eu sou a sua mãe, quem faz tudo por você sou eu, porque eu sou o seu pastor. Na hora que você precisa, sou eu. Agora você tá querendo ir para outra igreja, quer visitar outra igreja, tem que me pedir. Entende? Ele tem que estar em primeiro plano. Então ele vai buscar qual é a razão desse sentimento. Porque ele tá dizendo que tem sentimento. Então quando você lidar com uma pessoa altamente ciumenta, só cai no golpe quem não tem experiências. Que o ciúme é como se fosse amor. Quem não tem experiências tem o ciúme como amor, não tem conhecimento. Acredita que o medo, se eu tenho medo de perder, porque eu tenho um sentimento. É a minha forma de amar, é a minha forma de demonstrar o cuidado que eu tenho em você. Então você diz, meu Deus, tem ciúme até de uma criança. A pessoa tem ciúme de ver você dando valor a uma criança, dando valor a um animal, dando valor a uma tia, dando valor a qualquer pessoa. Não, você não pode dar valor a ninguém. Então ele vai sempre buscar essa razão desse sentimento dele. Porque ele diz que tem sentimento. Você não pode dar valor, você dá mais valor à minha mãe do que a mim. Eu sou o seu marido. Entende? É a razão que ele vai buscar do ser, do sentimento dele. Mas ele sente, esse sentimento que ele tem é nele. Não é que ele não tenha sentimento, ele tem sentimento, então ele tem aquele sentimento, ele quer controlar, ele quer dominar a outra pessoa, e aquela pessoa que não tem experiência acredita que o ciúme é amor, vem do amor. Ele tem tanto amor por mim que se ele pudesse, ele me botava numa caixinha. Se ele pudesse, ele dominava até para onde eu ia olhar. Se ele pudesse, ele dominava até o meu sorriso, porque o meu sorriso incomoda. Se ele vê eu muito feliz, ele já está preocupado. Porque ele tem tanto medo de me perder. É assim que a pessoa acredita. Quando não sabe a respeito do ciúme. Do que é o amor. O que significa o amor? Ele busca essa razão. A razão do sentimento que ele tem. Então, por isso, você, quando não tem conhecimento, você acredita que o ciúme é amor. Mas a pessoa, ela só tem aquele sentimento quando ela está tendo o controle de você. Para ter o controle de você. Eu já conheci pessoas que a mulher não pode ir no centro, no comércio. Ele tá dominando, ele tá contando os passos, se bebeu água, porque tá demorando, mas já passou de 2 meses em outro lugar, né? Quer dizer, perdeu o amor? A pessoa passa 2, 3 meses em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, perdeu o amor, mas quando ele tá no controle, ele tem que estar dominando. Tá chegando, liga de 10 em 10 minutos, tem que estar controlando quando sabe que a mulher foi em algum lugar. Isso não é amor, mas as pessoas acreditam que é amor e elas não querem saber, porque elas criam um sentimento. A razão do sentimento, ele cria a razão do ser, ele não quer saber o que ele sente. Para ele, isso é amor. Eles vão buscando esse sentido do ser, do que ele sente. Eles vão dar um sentido e uma razão da visão que eles têm do próprio sentimento. Então a outra pessoa acredita que é amor, que ele sente amor e ele quer controlar por medo de perder. Eles não sabem que esse sentimento é apenas por ele. Ele está incomodado porque ele está em casa. Porque ele quer ter o controle, porque ele quer ter o domínio. Mas quando ele está, né, fazendo o que ele quer, ele já perde esse amor. Ele já não tem mais esse controle, né? Essa razão do ser, ele perde a razão do ser. Quando ele vê você prosperando, uma pessoa que ela tem o sentimento corrupto dentro dela, quando ela vê você prosperando, ela tá sempre desfazendo da sua prosperidade, da sua alegria, da sua satisfação. Ele tá sempre buscando a razão de explicar. Quer dizer, você convive com uma pessoa assim, ela vai sempre explicar por que que você está trabalhando muito. Então ela começa a lhe rebaixar. Ela começa a lhe humilhar. Ela começa a dizer que você
tá errada, porque ela tá dizendo, eu já fui como você, não vale a pena ser como você. Ela vai explicar a razão do sentimento dela. A pessoa que tem o medo, como se fosse amor, como se fosse sentimento, ele vai sempre buscar explicar para você a razão do ser, a razão do sentimento que ele tem. Então ele diz que você está prosperando, está correndo atrás de alguma coisa, você vai perceber que quando ele vê você ganhando, prosperando, evoluindo, ele começa a desfazer. A pessoa que ela não tem sentimento pelo outro, ele já se compara. E na comparação, a inveja nasce. Como eu já expliquei para você em outro conteúdo. Se a inveja nasce, ele vai começar a explicar que já fez o que você está fazendo, que é você que está enganada, que esse seu estudo não vai dar em nada, que essa sua correria por dinheiro, você não sabe, a pessoa vai dizer, né? Não sei por que você corre tanto atrás de dinheiro. Você já tem uma casa para morar. Você não tem necessidade disso. Eu tenho para mim e para você. A pessoa diz que ela tem para ela e para você, mas depois ela vai desfazer de você. Entende? Você pega a pessoa em contradição. Você sempre está pegando a pessoa, ela buscando explicar o próprio sentimento dela, mas ela não abre mão de nada pelo outro. Com décadas você começa a pegar a visão que a pessoa ela nunca abre mão de fazer nada pelo outro, que ela tá desfazendo do outro, que ela tá competindo com aquela outra pessoa. Então você começa a descobrir que tipo de sentimento é esse. Qual é esse sentimento? Então, quando ele começa a perceber que você pode descobrir que não é amor, que não é um sentimento verdadeiro, porque a mentira não é um sentimento verdadeiro, e Deus explica isso. Não tenha medo 366 vezes, porque o sentimento do medo não é uma verdade. Você até sente, por desconhecer. A pessoa sente medo pela ignorância, por não saber a verdade do que Deus explica, por aceitar o medo, alimentar o medo. Mas o medo, na verdade, é um sentimento enganoso dentro de um ser humano, que ignorando o medo, a pessoa alimenta o próprio medo. Então o outro acredita que é amor, que é um sentimento. Mas você, com décadas, você vai pegando o sentimento da outra pessoa, que é uma mentira. Porque ela não abre mão de nada por você, ela tá sempre desfazendo de você, ela não consegue incentivar você. Então você percebe que tipo de sentimento é esse, entende? Então ela tá sempre dizendo pra você que o seu incentivo, essa sua correria aí, esse seu exagero, essa sua ganância, ele tá sempre desfazendo, então ele vai buscar a razão. Não, porque o que eu tenho dá pra mim e pra você. Não sei por que você quer tanto uma casa. Eu não sei por que você quer tanto ganhar dinheiro assim. Parece que tá desesperada. A pessoa, ela tá buscando essa razão de explicar o seu próprio sentimento. Porque ele quer dominar você. A pessoa que ela é um falso mestre, ele quer dominar o outro, ele quer ter controle do outro. Então o outro acredita que é amor. Porque desconhece a respeito do amor. Entende? Ele te acusa de tudo. A pessoa que ela é um falso mestre, ela lhe acusa de tudo. Lhe acusa de preguiçoso, lhe acusa de usurável, lhe acusa de relaxado. Ele lhe acusa de tudo. De tudo que ele sente, ele tá lhe acusando. Ele diz que é você que é preguiçoso, que é você que não sabe, que é você que é relaxado, que não consegue fazer nada direito. Ele está sempre despejando no outro o seu próprio sentimento, porque ele não sabe por que é que ele sente. Por isso ele está sempre explicando a razão por que é que sente e despejando em você ao ver a sua prosperidade, as suas amizades, o seu desempenho, a sua coragem. E você não consegue entender se você não estudar. O que é que Deus explica sobre a verdade? Entre a verdade e a mentira. Entende? Ele não vê nada de bom. Essa pessoa que ela é um falso mestre. Ela não consegue... a pessoa que ela é assim, ela consegue elogiar. Ela consegue elogiar pessoas que estão mais longe dela. Ela consegue admirar. Uma pessoa que ela conheceu pobre, de repente está bem de vida. Essa pessoa, ela consegue elogiar. Ela consegue
vê qualidades naquela pessoa. Mas a pessoa próxima, se ela carrega o medo como prudência, se ela carrega aquele sentimento e ela defende os seus próprios sentimentos, ela não acredita no poder da palavra, ela já fala de forma errada, sente de forma errada e ainda esconde e alimenta esse sentimento. Ele está sempre competindo com você, ele está sempre alimentando o sentimento, mas ele vai explicar a razão desse sentimento. Ele vai sempre explicar para você a razão do sentimento. Então você começa a pegar a visão, um exemplo, que tudo nele é uma falsidade, é uma forja, ele forja tudo. Ele entra na sua casa, você reformou a casa. Um exemplo. Tem uma parede nova, tem um sofá novo, tem uma televisão nova. Ele entra, ele não elogia nada. Ele não diz, nossa, que parede linda, onde foi que você comprou? Não, ele não elogia. Mas se tiver uma parede sem rebocar, uma parede que não foi feita ou fora da casa, na hora que ele entrou, viu tudo. Mas na hora que ele sai, ele vai ver exatamente aquilo que não foi feito. Aí ele vai dizer assim, nossa, tua casa tá precisando de ajeitar isso aqui. Tua casa tá se acabando, essa casa. Quer dizer, ele não viu nada de bom. Porque a pessoa que ela é invejosa, ela defende o seu próprio sentimento. Quem carrega um excesso de medo, ele termina sendo invejoso. Quem vive ganhando e perdendo, ele termina sendo invejoso. Entende? Então ele vai fingir que não viu o sofá novo, a televisão nova, a parede nova, aquela mesa de mármore bonita, nada ele viu. Mas de repente ele viu aquela parede que faltava fazer. Ele viu a frente da casa que falta fazer e é exatamente aquilo que ele vai expor. É exatamente aquilo que ele vai dizer para você. Nossa, tua casa está se acabando. Quer dizer, o olhar dele é contaminado. Então, pelo olhar dessa pessoa ser contaminada, ela está defendendo o seu próprio sentimento. Então, a pessoa ela não consegue elogiar, ela não consegue incentivar, ela não consegue ver nada de bom, porque ela está defendendo o próprio sentimento. Ela não quer ver aquelas coisas boas. Então, ela vai ver a coisa ruim, vai dizer, tua casa está precisando de uma reforma. Eu digo, meu Deus, tu não viu nada dentro da minha casa. Agora, o que falta fazer, você viu. Entende? Você pega a pessoa na contradição, que a pessoa não tem sentimentos por ninguém. Ela está defendendo o seu próprio sentimento, por isso ele não elogia, por isso ele não fala, por isso ele não quer ver as coisas boas. O olhar dele está contaminado. O olhar estando contaminado, que é o que Deus explica aqui no 15, no Tito 2,15, todas as coisas são puras, mas todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para um contaminado. Quer dizer, ele não vê nada de bom, ele só vê as coisas ruins. Você fez tudo. Uma coisa que você não fez é aquilo que ele vai falar. É aquilo que ele vai botar o olho. É aquilo que ele vibra no negativo, ele vibra no vitimismo. Ele vibra no medo. Uma pessoa que vibra no medo, o sentimento dela, ela está sempre buscando a razão do sentimento. Ela está sempre explicando por que é que ela sente. Então você percebe que a pessoa ignora as coisas boas. Ela ignora porque ela está defendendo o próprio sentimento dela. Entende o que Deus está explicando? Dos falsos mestres, você não consegue conviver muito com uma pessoa que ela carrega um excesso de falsidade. Ela pode ser sua mãe, ela pode ser seu marido, a pessoa pode ser a sua mulher. Se ela é falsa com você, se ela só pensa nela, não pensa em você, ela está sempre buscando a razão e a satisfação do próprio sentimento. Então você começa a descobrir na pessoa o verdadeiro sentimento que ela sente. Qual é o sentimento que ela tem dentro dela, qual é o ser, a razão do ser dela. Por isso que ela tem o ciúme como se fosse amor. Ela vai dizer que ama sim. Eu tenho cuidado, eu tenho medo. O ciúme é o medo de perder. Então, se eu tenho medo de perder, porque eu amo. Ele vai buscar uma razão, uma satisfação. Mas esse amor que não abre mão de nada. Esse amor que não respeita. Esse amor que não vê as suas qualidades. Então, ele vai buscando como explicar para você esse sentimento. Quando você começa a conviver com a pessoa demais e descobrir nela a razão do ser humano que ela é. Entende?
Eles não querem ouvir nada. Então eles começam a se calar, porque eles começam a querer mudar de fora, não essa mudança verdadeira por dentro. Eles não querem ouvir a sua opinião a respeito deles. Eles começam a esconder mais os próprios sentimentos, porque ele quer entender que sentimento é esse que a pessoa está sempre desconfiada, dizendo que eu não sinto, que eu não amo, porque na cabeça dele ele tem esse sentimento. Mas é um sentimento só nele. É um sentimento só nele. Então ele vai explicar agora, ele vai começar a desfazer de você, rebaixar você, humilhar você, e ele vai dizer por que é que não faz mais nada pra você. Ele vai dizer, eu não faço mais nada. Ele começa a tentar provar pra você por que é que ele mudou. Por que é que ele piorou. Então ele tá botando a culpa em você. Porque é você que é ingrata, porque é você que é preguiçosa, não faz nada, você é um inútil, você é sempre, ele tá jogando aquele sentimento dele dentro de você. Porque ele quer entender a razão do ser, do que é que ele sente. Por que é que ele não sente, por que é que ele sente, ele tá sempre culpando você. Então ele vai dizer que não faz mais nada pra você, porque você é ingrato. Você que é ingrato. Eu já fiz demais, nunca prestei, porque é que agora é o que eu tenho que fazer? É assim que ele vai buscar a razão de explicar a mudança dele. Porque agora ele está tentando mudar, porque ele já percebeu que as pessoas estão descobrindo quem ele verdadeiramente ele é. Que ele é falso, que ele é mentiroso, que ele é interesseiro, que ele só faz as coisas quando está com vontade, querendo outra coisa de você. Ele quer sempre ser servido, então ele vai dizer que já fez muito, agora não vai fazer porque nunca prestou para você. Ele está buscando a razão de explicar. Ele quer explicar o sentimento dele. Porque é você que é preguiçoso, porque é você que não presta, porque você não tem gratidão por ele, porque ele não quer mais fazer nada por você. Mas você percebe que ele quer que você faça por ele. Você pega a pessoa na mentira. Ela quer que você elogie, que você trate bem, que você dê presentes, mas ele diz que não faz mais nada por você, porque você que não presta. É você que não presta. É assim, o reconhecimento do sentimento de uma pessoa que ela tá sempre na falsidade, no engano, na corrupção do coração. Entende? Acabei de explicar a sétima coisa. Ele não faz nada por você. Acabei de explicar, eu não tinha lido, porque eu tinha estudado, né? Ele não quer ouvir nada e ele termina dizendo que não faz mais nada por você, porque é você que não presta, que é você que é ingrato, que é você que não sabe, que é você que ele diz que ele piorou por causa de você. Eu piorei por conta de você, porque eu faço, não presto. Então eu não faço mais nada. Ele não quer fazer mais nada. Ele fica revoltado com você. Ele diz que você é preguiçoso, que você é usurável, que você é tudo. Tudo que ele reconhece dentro dele, ele tá jogando e espelhando em você o tempo todo. E você diz, meu Deus, a ingratidão, a imperfeição, a insatisfação que a pessoa vive, ela tá o tempo todo condenando a outra pessoa, desfazendo da outra pessoa. Então, quer dizer, todos os seus esforços, tudo que você faz para conviver com uma pessoa que ela é falsa, ela tá buscando explicar para você o próprio sentimento. Quer dizer, eu já fiz isso que você tá fazendo aí. Eu já trabalhei tanto, eu já me esgoelei tanto, eu já vendi, eu já comprei, eu já fiz tudo isso. Eu não sei porque que você está fazendo. Ele não quer que você faça. A pessoa que ela é falso mestre, você só agrada a essa pessoa se você estiver fazendo por ela. A pessoa que ela é assim, ela tá na indignação e na insatisfação em tudo. Então, se você tá, por exemplo, se você é casada, a pessoa tá falando mal do seu casamento, ela tá falando mal do seu marido, ela tá falando mal porque teve você e não usufrui de você. Pra ela diz que não ganhou nada com isso. Porque você, tudo é seu marido em primeiro plano, ela tá desfazendo. Mas se você, caso se separar e passar a trabalhar, ela também vai desfazer. Entende o que é a falsidade desse mestre? Ele cria discípulos para ele. Tudo que ele faz é por ele. Tudo que ele ensina é para ele.
tudo que ele está dizendo, que está ensinando para o seu bem, não. Ele está falando por ele. Por isso ele está desfazendo, desmanchando, desincentivando, desqualificando. Ele está sempre no negativo, no vitimismo, porque ele tem um sentimento cronificado dentro dele. Então ele não consegue conviver com ninguém de perto. Quando ele começa a conviver com as pessoas, ele é obrigado a se ver. Porque se ele não tem sentimentos pela pessoa, ele se compara. E na comparação, na competição, ele é obrigado a se ver. Então ele começa a defender. Você começa a perceber que a pessoa está defendendo o seu próprio sentimento, a razão do que ele sente. Por isso ele vai desfazer. Por isso ele vai dizer que você é usurável, que você fica aí se esguelando, fazendo, se sacrificando, exagerando, arriscando sua vida, trabalhando demais. Você já tem casa. Você já tem. Tudo que é meu é seu. É assim que ele vai dizer. A pessoa que é um falso mestre. Tudo que é meu é seu. Você não precisa ser assim. Ele está sempre dizendo que está falando por você, que está prevenindo você, que tem ciúme de você porque tem amor, que tem cuidado em você porque tem amor, mas você percebe que a pessoa está sempre desfazendo. Então, se ela está sempre desfazendo, que sentimento é esse? Por isso ele vai explicar. Por isso ele vai começar, quando ele começa a ver o seu desempenho, o seu valor, as suas qualidades, ele começa a explicar a vida dele. Ele vai dizer, eu já vendi, eu já fiz, eu já aconteci, eu quebrei a cara, comigo não deu certo não. Eu não sei como é que você consegue. A pessoa desfaz dos seus sonhos, das suas qualidades, porque ela não tem sentimentos pelo outro. Então ele está dizendo que é sentimento porque ele sente. Ele tem o sentimento é dele, é próprio dele. Então, tudo que ele fala é por ele. Então, você acredita que ele está falando de você. Mas ele não está falando de você, ele está falando dele. Por isso, ele atrapalha a sua vida. O falso mestre, ele tenta dominar a sua vida. Ele tenta ter controle da sua vida. Porque ele tem medo de perder, porque ele só sente nele. Então, como ele vai incentivar? Como é que ele vai elogiar? Como é que ele vai achar bom você produzir, crescer, se ele carrega uma falsidade dentro dele? Porque a pessoa que carrega uma falsidade dentro dela, a pessoa que ela não é de verdade, que já cronificou a inveja dentro dela, ela só gosta das coisas da rua. Ela só elogia aquilo que ela não pode ter. Ela só vê coisas boas nas pessoas que ela não convive. Então ela admira. Uma pessoa que era pobre enriqueceu, ela admira aquela pessoa. Mas perto dela, se ela vê alguém melhorar, ela vai buscar a razão. Agora quer ser melhor do que eu. Agora quer ser melhor do que todo mundo. Acha que dinheiro é tudo. Você tá achando... Ela tá defendendo o próprio sentimento. Por isso Deus explica que são falsos mestres. Devia calar a boca. Deus diz, repreenda essa pessoa. Não deixa essa pessoa lhe dominar. Fuja, esconda a sua vida desse tipo de pessoa. Porque ele diz que está pensando em você, mas ele não consegue ter sentimentos. Uma pessoa que não tem sentimentos pelo outro, ele não pensa no outro. Ele sente nele. Ele sente, é nele, o sentimento é dele. Não é que ele não tenha sentimento. Ele tem sentimento, mas no sentimento ele vai ficar incomodado. Ele vai ficar irado, ele vai ficar revoltado, ele vai ficar invejoso. Por isso ele vai desfazer. Por isso, nessa indignação, nessa insatisfação, ele vai desfazer. Quer dizer, se for seu pai, se for a sua mãe, você vai ver que vai acontecer, que a palavra tem poder. Por quê? Porque você não busca Deus. Então, se você não busca Deus, aquilo que ele fala impacta na sua vida, porque a palavra tem poder. Mas se você alimenta a sua alma e você busca Deus, a palavra não tem poder, porque não tem brecha em você. Então você vai ver que a palavra ela perde o poder. Porque quem cumpre a palavra é Deus. E se você é uma pessoa de verdade, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa boa, a palavra não vai ter poder em você. Mas se você desconhece da palavra, por isso Deus diz, ele foge da verdade. Os falsos mestres, ele foge da verdade porque ele tem raiva das coisas de Deus. Porque ele não consegue ter amor.
porque ele não consegue ter paz, porque ele não consegue ter gratidão, porque ele ignorou a visão, porque ele é orgulhoso, porque ele é mentiroso crônico. Entende? Ele busca essa razão da mentira. Ele está sempre mentindo, ele está sempre fingindo, ele quer ter sempre valor, ele quer ter sempre, a glória é dele. Tudo que ele fez foi para ele. E se ele fez para ele, como ele tem sentimento pelo outro? Como ele é capaz de abrir mão pelo outro? Então ele vai dizer, não faço mais por você porque você é ingrato, porque você não presta, porque você é usurável, porque você é isso, você é aquilo. Ele não tem gratidão do que você faz, mas ele quer que você faça por ele e ele não quer fazer por você. Ele não quer mais fazer nada por você. Então ele vai dizer que tem razão para isso. Porque só quem tem razão é ele. Então ele vai dizer que tem razão. Já fiz, eu não sou valorizado, eu não presto para você, eu não faço mesmo. Não faço, mas ele está querendo sempre tirar de você. Mas ele quer que você faça por ele. Ele quer que você abra mão por ele, ajude ele, dê presença a ele, leve ele para todo lugar. Ele é o primeiro plano, porque são mestres falsos e doutores da lei. São pessoas que criam sentimento. Elas não têm sentimento de verdade. São pessoas profanas, que o sentimento dele é enganoso. Então ele não consegue conviver muito com as pessoas. Por isso ele está elogiando pessoas de longe. Por isso ele vê as qualidades dos outros que ele não convive. Por isso ele compara as pessoas que não são próximas dele. Ele está sempre vendo a qualidade dos outros. Então ele compara. Ele queria o marido dos outros, o filho que é dos outros, mas ele não faz nada para ter. Ele não faz nada para ter. Por isso ele precisa desfazer, porque ele não tem sentimentos. Entende o que Deus explica assim, sobre esses mestres da lei? São pessoas que são mentirosas crônicas. São pessoas que são invejosas crônicas. São pessoas que não concordam com nada do que Deus explica. Então o que é que ele faz? Ele fala em Deus, mas ele não quer saber nada de Deus. Ele não concorda em nada que Deus criou. Em nada que Deus ensina. Ele não confia na palavra. Ele não confia na palavra porque ele já alimenta a palavra de forma errada. Ele já esconde o próprio sentimento. Ele não quer revelar quem ele é. Ele não é uma pessoa de verdade. Ele usa as pessoas. Ele quer o benefício para ele. Ele quer filhos para ele. Servos dele. Você percebe que tudo o que ele quer é vantagem. Tudo o que ele cria é uma aparência. É um fingimento. Entende por que você não consegue conviver com essa pessoa? Você não consegue mais conviver, até um certo ponto você convive. Chega um certo ponto que você diz, ou eu escondo a minha vida, ou essa pessoa passa por cima de mim. Porque ela quer destruir. Ela quer destruir o seu projeto, as suas amizades. Ela está sempre desfazendo do seu sentimento, porque você não tem o direito de sentir. E você fica impressionado do que é a mentira. Do que é a mentira. Porque eles não estudam a respeito da mentira, ele já ama a mentira, defende a mentira. Quem defende a mentira é medroso, é orgulhoso, é mentiroso, é invejoso. Então quando alguém começa a descobrir e mostrar que ele está errado, ele fica com raiva. Ele fica irado, ele quer explicar esse sentimento. Ele quer explicar porque é o que ele sente, é o que ele conhece. É o que ele conhece. Então, como você vai dizer que ele está errado se ele não sabe sentir de outra forma? Ser de outra forma? Entende? Então, ele vai fingir que tem sentimentos. Mas você percebe como assim? Então, ele só consegue enganar as pessoas que não têm conhecimento. Porque a pessoa que não tem conhecimento, ela acredita no medo. Ela dá razão para o medo. Ela tem satisfação com o medo. Ela não quer saber o que Deus explica, porque ele não crê no Deus do amor, no Deus da verdade. Então ele já se satisfaz com aquele sentimento. Então como Deus vai mudar? Deus não vai mudar. Então Deus explica aqui que eles até diz que é crente. Como assim uma pessoa é crente e não crê no poder da palavra? Porque não estuda,
porque quebra as leis de Deus, porque vive julgando, vive mentindo, vive fingindo para os outros. Eles não querem ser mais de verdade. Eles não viram vantagem com verdade. Por que é que eu tenho que ser de verdade? Por que é que eu tenho que falar a verdade? Eles não conseguem mais entender essa pessoa que elas usam a palavra de Deus, mas não pagam o preço para saber nada sobre Deus. Eles têm raiva de Deus. São pessoas iradas. São pessoas fingidas, são pessoas religiosas. Ele se diz crente, mas ele quer se sentir livre para desfazer, para maltratar, para mentir, para jogar todo o sentimento no outro, porque ele pode, porque é filho, porque é marido, porque é esposa dentro de casa, porque ele não crê na palavra. Ele não crê no amor. Ele não crê nesse sentimento. Que sentimento é esse? Qual é o pecado que eu tenho que eu não consigo sentir? Porque ele quer rezar e quer que Deus invada a vida dele, ele sabendo que Deus não concorda com aquele sentimento. Mas ele diz, que culpa eu tenho de sentir? Que culpa eu tenho de sentir? Ele não se responsabiliza pelo próprio sentimento, pelo próprio comportamento. Então o que é que ele foge? O que é que ele faz? Ele foge da verdade. Ele foge da verdade, porque ele cria as suas verdades, os seus próprios mandamentos. E quando uma pessoa, ela cria os seus mandamentos, ela vai explicar a razão do ser. Por que é que ela é ciumenta, preocupada, medrosa? Por que é que ela tem essa ansiedade, ou essa depressão, esse vitimismo? Ele está sempre explicando a razão. A satisfação que ele tem de ser assim. Porque na visão dele, ele sempre achou uma explicação. Ele sempre achou um sentido de vida. Um sentido que ele buscou da fala. Qual era o sentido? Quer dizer, se eu sou ciumenta e eu tenho um marido e o meu marido gosta mais da minha mãe do que de mim, eu vou dizer, você gosta mais da minha mãe, você que tá errado. Porque a sua mulher sou eu, você tem que gostar de mim. É de mim que você tem que gostar. Mas você dá mais valor à minha mãe, ao meu filho, ao meu cachorro do que a mim. Ele não quer saber a razão disso. A razão dessa desunião. Ele não quer saber, porque ele quer viver da razão própria. E essa razão própria, ele já alimenta o medo. Ele alimenta o seu próprio sentimento. Porque ele não acredita em nada do que Deus diz. E ele não abre mão dele. Por amor, ele diz que tem amor, mas ele não abre mão de ser ele. De ser ele. Ele diz, eu sou assim, Deus me fez assim, eu não consigo ser de outra forma, porque ele está o tempo todo despejando nas pessoas o seu próprio sentimento, a sua própria indignação, a sua insatisfação. Então ele fica uma pessoa murmurenta, ciumenta, preocupada, ele está buscando essa razão desse sentimento. Qual é a razão do sentimento? É amor. Eu tenho sim sentimento. Sentimento que só cabe a ele. Sentimento que ele muda pela visão. Sentimento que muda-se pela razão. Ele não é uma pessoa firme. Ele não consegue ser aquela pessoa verdadeira. Ele não abre mão. Ele vive pela vantagem. Ele vive por uma razão. Ele vai buscar no interior dele, no intelecto dele, no sentimento dele, a razão de sobreviver. O controle, a manipulação, a vantagem. Ele não quer saber da verdade. Ele não paga o preço pela verdade. Entende? Ele quer ter o controle de tudo. Ele quer controlar tudo. E ele acredita que consegue. Na cabeça dessa pessoa, ela tem sim o controle. E é necessário ter esse controle. Porque ela não confia em Deus. Porque ela não conhece Deus. Ela não sabe abrir mão disso. Ela não sabe abrir mão. Ela não quer mudar. Ela não confia que existe a mudança para isso. Como é que eu vou deixar de ser assim? Como é que eu vou deixar de ser controladora, mentirosa, fingida? Ele não se reconhece assim. Entende? Ele não se reconhece, mas ele vai estar acusando as pessoas próximas dele. Se for a mulher, vai acusar o marido. Se for o marido, vai acusar a mulher. Vai acusar o filho,
que é o filho que é interesseiro, que o filho está sugando, que o filho está se aproveitando, que são pessoas usuráveis, são pessoas que só dão valor às coisas materiais, entende? Mas ele não tem essa consciência por ter ignorado as verdades de Deus. Ele não tem consciência de quem ele é. Mas quem convive percebe. Quem convive com essa pessoa, ela percebe que a pessoa é assim. Ela é assim, controladora, ciumenta, vitimista, preocupada, invejosa. Quem convive percebe que ela está sempre explicando essa razão. Quem convive percebe. Diz que ela tá precisando explicar por que ela é ciumenta. Eu sou ciumenta porque você dá mais valor a minhas irmãs do que eu. Eu sou a sua mãe. Como é que você dá valor a minhas irmãs mais do que a mim? Quem lhe pariu foi eu. Quem se sacrificou por você foi eu. Ele tá em primeiro plano. Mas ele não bota ninguém em primeiro plano. E ele fica indignado em ver. Na visão dele, ele nunca tem razão, ele nunca tem satisfação com nada, ele tá sempre se comparando, ele tá sempre competindo. Ele alimenta o medo com a própria fala. E por isso não tem como Deus mudar. É só um religioso. Tá dentro da igreja, mas quer controlar todo mundo. Quer controlar o sentimento das outras pessoas. Ele quer dominar o sentimento, porque quando ele vê, ele sente. E quando ele sente, ele vive ressentindo sentimentos dentro dele que a vida toda ele ressentiu. Então, geralmente, se teve problema com os pais, vai ter problema com os filhos, vai ter problema com os irmãos, vai ter problema com todo mundo. Ele só não sabe que tipo de problema é esse, que é a ausência desse perdão. Uma pessoa que ela é assim, geralmente ela nunca soube o que é o perdão. Ela quer ser perdoada quando partir da vida. Mas ela não acredita que esse perdão é promovido para essa pessoa na terra. Deus promove o perdão, a libertação, a liberdade. A pessoa que vive em trevas é isso. Viver em trevas, ela não consegue sentir nada por ninguém. Ela não consegue, ela quer ter controle, ela quer ter domínio, ela termina perdendo, ela perde tudo, porque ninguém consegue conviver com essa pessoa. Quem vai conviver com uma pessoa que ela está medindo e pesando o sentimento dos outros, que ela está comparando uma pessoa com a outra, que ela está desfazendo dos projetos dos outros, que ela está diminuindo as pessoas, que ela está sempre querendo ser bem vista, que ela está sempre querendo ser bem compreendida e as pessoas estão percebendo que é justamente esse sentimento que bota tudo a perder. Que a pessoa precisa mudar. E ela, quando reconhece que é assim, ela vai dizer, eu sou assim porque Deus me fez assim. Não crê na palavra. Uma pessoa que ela não crê na palavra, ela já alimenta a alma dela da forma errada. Ela já é ingrata e diz que as pessoas são ingratas. Tudo que ela sente, ela está o tempo todo condenando todo mundo. Ela não consegue sair desse vitimismo, porque ela não se reconhece assim. Ela reconhece o sentimento, mas ela fala do sentimento, ela alimenta a vida dela, a alma dela, justamente ela alimenta com a fala. Porque uma pessoa que tem necessidade de desfazer das outras é uma pessoa doente. Foi o que Deus disse ali. É uma pessoa que é doente da fé, é doente da fé. Ela não tem fé, ela tem fé no medo. A fé dela é no medo. E não é que ela não sinta, ela sente, mas ela alimenta. Ela alimenta porque ela não acredita no perdão. Não acredita no perdão. Então, quando você consegue provar, a pessoa diz, não, você está dentro de mim para saber que eu sou assim? Eu não sou assim. Ele nega. Ele nega. E quando ele nega, Deus não tem o que fazer. A pessoa não confessa quem ela é. Entende? A humildade, ela não tem a humildade. Então, se torna, quanto mais ignorou, mais orgulhosa a pessoa se torna. Mais mentirosa se torna. Mais invejosa se torna. É como um dominó. É como uma pecinha de dominó. Ela só piora o estágio espiritual dela. E ela não consegue mais sair. Por isso, essa pessoa, ela ignorou
ignorou sonhos, ignorou profecia, ignorou a palavra, ignorou repreensão de Deus, ignorou a doença, ignorou as percas financeiras, ignorou tudo. Ela queria dar um jeito em tudo do jeito dela. Ela não quis acreditar que Deus podia fazer alguma coisa por ela. Então se tornou uma pessoa totalmente religiosa. Criou seus próprios mandamentos. Criou seus mandamentos. Então, a cada nível que ela foi piorando o estágio da alma, do sentimento, porque a alma é o sentimento. A alma de uma pessoa é o sentimento, é aquilo que ela sente. Então, ela já alimenta o sentimento com a fala. E ela tá vendo que tá perdendo. Mas o que é que ela faz? Ela desconta nas pessoas. O que é que ela tá perdendo? A culpa não é minha. As pessoas são ingratas, ninguém presta, ninguém vale nada. E ela tá o tempo todo defendendo o próprio sentimento. Tá presa. Isso é viver nas trevas. É ter fé no medo. É a pessoa que acreditou na sua própria razão. Na sua própria fala. No seu próprio entendimento. Então não tem como Deus fazer nada por essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem humildade. Então ela acredita em Deus, fala em Deus, é religioso, aceita Jesus, mas ela não tem como sair desse estágio espiritual. Porque ela não confia em ninguém, não acredita em ninguém, não quer saber, não quer saber. Ela vive em fábulas. Foi o que Deus explicou. Ela vive nela em fábulas, fantasiando, jogando a emoção dela num sentido de vida para conseguir sobreviver, mas vive em trevas. Ela vive em trevas. Ninguém consegue conviver com essa pessoa. Entende? Porque ela não quer falar. Porque ela não quer assumir. Porque é orgulhosa, mentirosa. E aí quando a pessoa é orgulhosa e mentirosa, ele alimenta o próprio sentimento. E aí a pessoa perde. Ela perde de ser remida, de ser lavada, de ser perdoada. Porque ela quer viver nas fábulas. Viver na fábula é a pessoa que o sentimento dela está cronificado, a mente está cauterizada, ela joga o sentimento dela no sentido de vida que ela quer ver. Então a mente dela fica no passado, ela não tem mais visão de futuro, ela até viu 20, 30 anos a vida dela ali estagnada, ela viu que viveu ganhando e perdendo, que não ganhou nada com isso, porque ela jogou a emoção dela num sentido de vida que ela queria ver. Qual foi o sentido? Ela joga a emoção em algum tipo de passado que ela fica lembrando. Essa pessoa que está nesse estágio espiritual, geralmente já passou por vários estágios espiritual da alma. Dela até tá tendo relação, pensando nas dívidas. Vai orar, tá pensando no que vai comer. Ela não consegue usufruir de nada do presente da vida dela. Ela não consegue usufruir de nada. A mente dela está sempre no passado. Ela não tem visão nenhuma de futuro. E ela não consegue usufruir nada do que ela faz. Tudo que ela vai fazer, a mente está jogada em algum lugar. Em algum lugar. Então ela está tendo relação pensando no ex. Ela está tendo relação e pensando nas dívidas. Ela não consegue usufruir de um bom sono, de uma boa alimentação. A alma dela está em trevas. Ela não consegue usufruir do presente. Não consegue mais usufruir do presente. Entende? Por quê? Porque ignorou a palavra. Se tornou só um religioso. Quando a pessoa ela ignora a palavra, ela alimenta o medo. Ela perde visão de futuro e vive de passado. Ela leva a emoção dela para não ver o cenário da vida dela e ela acredita que é melhor assim. Ela não quer ver o cenário da vida dela. Ela não quer se arrepender, ela não quer falar, ela não quer que ninguém diga que tem nada errado. Então a mente está sempre jogada em alguma coisa que ela viveu, nas coisas do passado, no forró que dançou, no que fez de bom, nas viagens que fez, na pessoa que foi na vida. Ela não consegue usufruir do presente mais. Por isso Deus fala em fábulas. Isso é viver em fábulas. É uma pessoa que não quer ouvir, não quer sentir, não quer mudar. Ela só vai querer falar. Ela só quer falar. Então, na fala você percebe que a pessoa diz que entende, que sabe, mas não sabe.
Então a mente dessa pessoa é jogada sempre, ela é idólatra, né? Pessoas assim são idólatras. Então, ora ela vai idolatrar o marido, ora ela vai idolatrar o filho, ela vai tá sempre na carência, tá sempre na falta. Essa pessoa tá sempre no medo de ser abandonada, no medo de se sentir sozinha, no medo de se sentir desvalorizada, mas decidiu acreditar no medo. Ela decidiu acreditar no medo, ela não buscou ajuda. Porque uma pessoa que está nesse estágio espiritual, ela precisa de alguém para sair desse nível, entende? Ela precisa de alguém que já esteja num estágio espiritual mais elevado, mais avançado, e peça ajuda àquela pessoa. Fulana, a minha alma tá assim, eu preciso, como é que eu faço? E a pessoa vai instruindo a pessoa para que ela declare, para que ela fale, para que ela sinta arrependimento, para que ela chore, que ela bote o sentimento dela para fora. Ela precisa fazer isso, mas ela não quer. Quando a pessoa ela não quer, porque ela decidiu e ficou muitos anos nesse estágio dessa fábula, nesse sentido dessa vida dela. Então ela tá totalmente vivendo no passado. Totalmente. Ela nem tem mais ansiedade, não vive mais com crises de ansiedade, acredita às vezes nem ter depressão, porque ela jogou, condensou e a mente dela tá jogada em fantasias que ela viveu, em alguns momentos bons que ela aprendeu a jogar esse sentimento para fugir de um sentimento. E como ela vai trazer esse sentimento? Jogar esse sentimento para fora. Como é que ela não quer? Entende? Ela não quer sentir, ela não acredita que a palavra tem poder. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai reviver. Ela vai viver regredindo, remindo o tempo. Essa pessoa, ela vive remindo o tempo, vivendo do passado. Ela tá vivendo de passado. Ela foge do sentimento. Ela foge do próprio sentimento. Então ela tá sempre, não consegue usufruir de nada mais da vida. Nem do sono, nem de uma relação boa, nem de um papo bom. Porque se começa a conviver, começa a sentir, começa a ressentir, começa a desfazer de alguém, soltar piadinha. É uma pessoa doente da fé. Não tem mais fé. Perdeu a fé. Porque uma pessoa que crê no medo, ela não consegue ter fé. E se não tem fé, não tem visão de futuro. Por isso ela fica presa no tempo. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você conhece pessoas assim? Se você conhece pessoas assim, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa tenha conhecimento que precisa não evoluir nesse tipo de fé. Não deixar a alma dela sempre lá no passado. Porque se a alma tá lá no passado, há décadas, 20, 30 anos, a pessoa decidiu, se entregou ao medo, dessa forma, ela não consegue sair fácil. Não consegue. Só com jejum, com oração e com a ajuda de outra pessoa. Sozinha, para essa pessoa, é muito difícil, tá bom? Então eu peço para você que deixe seu comentário. E até o próximo vídeo.